Fala pessoal, beleza? Me chamo Luciano Matos, sou formado em Direito e atualmente exerço o cargo de investigador de polícia no estado da Bahia. Vim aqui falar para vocês um tema bastante chato, porém necessário: furto em ambiente escolar. Então, se você é diretor, se você é professor e já ocorreu alguma eventualidade como essa em sua escola, em sua sala de aula, se você é aluno e já teve algum objeto furtado dentro da sala de aula, às vezes surge o questionamento: o que fazer? Como fazer? Quem chamar? Se vai ter algum tipo de punição para quem furtou? Se ela é menor de idade, mesmo assim vai haver punição? Se ela é adolescente, é criança? Como fazer? Quem chamar? O primeiro passo de tudo é prevenir. Quem nunca viu aquele bom e velho ditado: é melhor prevenir do que remediar? Então esse é um assunto, esse é um tema que deve ser debatido sim nas escolas. Vale ressaltar que a escola, o ambiente escolar, é um ambiente que ensina, é o português, a matemática, a geografia e entre outras matérias. A família, os pais, eles educam. Então os princípios básicos, a índole, o caráter e a formação da criança e do adolescente, ele vem da família. Infelizmente, tem muitos pais que fazem das escolas verdadeiros depósitos de crianças, que querem se livrar dos seus filhos temporariamente e jogam para as escolas fazerem tudo, ensinar e educar. Mas na verdade, a educação é a cargo da família, dos pais, e a escola fica a cargo do ensinamento. Claro que as escolas, elas podem também complementar na educação, mas vale lembrar que palavrinhas mágicas como bom dia, boa tarde, obrigado, por favor, elas vêm da família. A escola, ela complementa, mas o fator principal da escola é ensinar. Então é por isso que as escolas, elas devem sim debater em sala de aula, debater no seu auditório sobre esse tema, que é um tema chato, porém necessário para ser debatido. Porque o furto em ambiente escolar está acontecendo com muito mais frequência do que antigamente. Quero lembrar a vocês que há uma diferença entre furto e roubo. O furto, ele é mais tranquilo, digamos assim, do que o roubo. O furto ocorre quando a pessoa, ela subtrai, ela tira o bem da outra pessoa, sem a necessidade de violência ou grave ameaça. Já o roubo não. O roubo, a pessoa vai tirar, vai subtrair também o objeto, porém vai se utilizar de violência ou grave ameaça. A violência, por exemplo, é alguém chegar em outra pessoa, dar um soco, pega o celular e sai. Aí isso não é furto, isso é roubo. E a grave ameaça é a pessoa falar: passe o celular, senão eu lhe mato. Aí a pessoa vai e passa o celular, então isso configura roubo. Por quê? Porque houve a violência ou houve a grave ameaça. Já o furto ocorre quando não há um emprego nem da violência, nem da grave ameaça. Não significa que a pessoa não viu. A pessoa que teve o objeto furtado, ela pode ver o crime, ela pode presenciar o crime, porém não houve a violência e nem a grave ameaça. Vale lembrar também que tem uma diferença da apropriação indébita. Quando isso ocorre? Quando um coleguinha empresta um caderno, uma borracha ao outro coleguinha e esse coleguinha não devolve mais, achando que pertence a ele agora, isso é apropriação indébita, não é roubo e nem é furto.
E quando isso ocorrer em sala de aula, ocorrer na escola, o que fazer? Para que tudo não vire caso de polícia, reúna todos os envolvidos, se o furto ocorreu dentro de uma sala de aula. Faça uma reunião com todos daquela sala de aula e trate inicialmente como se fosse uma brincadeira de mau gosto, para que tudo não vire caso de polícia. Então, falem com os alunos que não se tolera esse tipo de brincadeira de mau gosto em sala de aula e que vai dar 10 a 15 minutos para os próprios alunos resolverem e pararem de fazer esse tipo de brincadeira de mau gosto, para que eles reflitam um pouco e depois voltarão a conversar e depois voltarão a se reunir. E assim, provavelmente, o objeto desaparecido ele aparecerá. E se mesmo assim o objeto não aparecer depois dessa reunião e depois do tempo dado aos alunos para que eles se reúnam e decidam o que fazer, aí já será um outro caso, um outro procedimento que eu falarei mais na frente. Também é importante dizer que há uma diferença entre criança e adolescente. A criança, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é de 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, 12 anos incompletos. Então, abaixo de 12 anos é criança. Completou 12 anos até 18 anos é adolescente, até antes de 18 anos, porque 18 anos para lá já se considera adulto. Então, se descobriu quem foi o autor de um furto, por exemplo, e esse autor simplesmente é uma criança menor de 12 anos. O que fazer? Simplesmente deve-se acionar o conselho tutelar. E se o autor do furto for de 12 anos até 17 anos, 11 meses e 29 dias, deverá ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para que sejam tomadas as providências. Aí você me pergunta, mas Luciano, aquela criança menor de 12 anos que foi encaminhada ao Conselho Tutelar por cometer um furto, terá alguma punição? Sim, não terá pena, mas uma punição como se fosse uma pena, só que o nome é medidas de proteção. E essas medidas de proteção, elas estão previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a medida de proteção que é aplicada às crianças infratoras e aos adolescentes, a medida de proteção mais grave, digamos, a pena mais grave, só que o nome não é pena, é medida de proteção, é a colocação da criança ou do adolescente em família substituta. E o adolescente, ao praticar o furto e ser encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, o que acontecerá com ele se for caracterizado que ele cometeu o furto? Nada? Não, esses também terão uma pena, só que o nome não é pena, é medidas socioeducativas. E essas medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E dentre a pena, que é medida socioeducativa mais grave para o adolescente, é a internação em estabelecimento de ensino. Digamos que é a mesma coisa de uma prisão. Então não fique achando que o menor de idade, que o adolescente, ele não é punido, ele é punido sim. Só que as penas são essas palavras mais bonitas, digamos, politicamente correto, né? Medidas socioeducativas, medidas de proteção, porém são como se fossem penas de verdade. Para concluir, repasse essa informação aos alunos da escola. Isso é necessário debater, porque infelizmente acontece com frequência. Não teria Deus feito a instituição escola
e falado que ali só iria ter santos. Não, a escola também tem problemas como todo o meio social, como tem problemas na igreja, na polícia, na política. Então isso deve ser debatido com frequência no ambiente escolar, até para mostrar aos alunos que também existe uma punição, para mostrar para os pais dos alunos que também existe uma punição, para tirar essa ideia errônea de que o menor de idade no Brasil ele não sofre punição alguma. Ele sofre sim. E vale lembrar que a prevenção é o melhor remédio e que os princípios básicos da educação são oriundos dos pais. Os pais, eles educam, eles formam o caráter de seus filhos e a escola, ela ensina matemática, português, geografia e outras matérias importantes aí para o crescimento profissional de todo mundo. Então, um forte abraço, espero que pratiquem a prevenção e termino com a seguinte frase: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos, já dizia Pitágoras. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no meu Instagram, @lucianomatos19. Pode fazer perguntas no direct e também pode entrar em contato comigo pelo próprio canal do YouTube. Forte abraço.